dia! Então, começando mais um devocional aqui, falando de cura essa semana, né? Muito bacana. Ontem eu fui convidada para um evento de mulheres, achei interessante, o assunto era cura, né? Falei, nossa, como é que a gente vai conectando com as coisas, né? Para ouvir, às vezes, alguma coisinha que falta mais, uma chave que falta para virar. Muito bacana, essa semana falando sobre cura, e hoje, de maneira especial, eu quero deixar um passo a passo para esse processo de cura. Quero deixar um passo a passo para qualquer pessoa, em qualquer lugar, iniciar um processo de cura, né? Lógico, sempre com o Espírito Santo de Deus. Eu falo que é muito perigoso andar sobre as águas sem Deus, né? Então, andar sobre as águas é possível desde que a gente esteja muito bem acompanhado. Quando a gente não faz isso com Jesus, com o Senhor, o negócio não funciona. Então, a mágica que eu vou passar aqui funciona só se for com o Espírito Santo de Deus, com Jesus, com a Santíssima Trindade, né? Então, nós vamos ler aqui o texto de Provérbio, né? O versículo de Provérbio que nós estamos degustando essa semana, ruminando, né? Que fala, Provérbios 4, versículo 23, que fala: guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Eu quero completar com Provérbios também, mas Provérbios 3 agora, 3:5, que fala o seguinte: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as suas veredas. A palavra de Deus é verdadeira, é viva e é eficaz. E nós trazemos para esse assunto, o assunto da cura das nossas emoções, a cura do nosso coração, também essa verdade que está aqui em Provérbios, né? Coloca o Senhor como o Senhor dessa situação também. Aquela dor que nós temos, aquele mal que nós não resolvemos ainda, aquela emoção que ainda está tão viva dentro de nós, aquele sentimento que está forte, que não combina com a vida plena que Deus trouxe para nós, nós precisamos colocar também nisso, nós precisamos colocar Deus como Senhor dessa situação. Quando nós fazemos isso, nós reconhecemos que Ele é Deus e Ele então mostra os caminhos. As veredas são os caminhos, né? Eu passei por essa situação buscando muito a Deus em algumas coisas, algumas angústias que eu vivia, porque o que acontecia? Eu percebi na minha vida, e acho que você pode perceber na sua também, porque é uma coisa comum do ser humano, que os problemas eles se repetiam. Às vezes mudava o endereço, a pessoa, mas eles se repetiam. Então, quando nós temos problemas que se repetem, lutas que não têm fim, a gente luta a mesma coisa e luta de novo e parece que ela volta em uma outra roupagem, de uma outra forma. Isso quer dizer que tem alguma coisa dentro de nós que está trazendo isso. Então, é uma questão que precisa ser resolvida não com o outro, é uma questão que precisa ser resolvida dentro de nós. E aí vem então a necessidade da cura. E o Senhor foi me mostrando os seus caminhos. E eu passei por um processo de cura bem extenso porque Deus me curou em muitas coisas em 2021 e realmente mudou a minha vida, no sentido que mudou o meu jeito de ver a vida, mudou muita coisa, porque hoje eu tenho uma vida mais leve, porque eu tenho uma vida curada, eu tenho as emoções curadas. Está 100% resolvido? Não. Nós como seres humanos, nós sempre estamos precisando olhar para o coração, olhar para as emoções e resolver essas questões. Mas como eu falei com vocês, acho que foi ontem ou antes de ontem, eu sempre, quando vem algum probleminha de saúde, quando vem algum incômodo, eu sempre pergunto o que minha emoção está querendo me mostrar, que precisou tocar no corpo para eu poder olhar, né? Então eu olho sempre e vejo o que eu preciso limpar. O nosso coração, ele tem que ser limpo diariamente, porque como nós ainda vivemos essa terra, nós somos suscetíveis ao pecado. E então, nós ainda esperamos muitas pessoas, nós ainda nos machucamos com as pessoas. Enfim, é uma vida normal, mas nós temos que estar sempre fazendo essa limpeza, né, dia a dia. Então hoje eu quero deixar passos muito claros para esse processo de cura. Se não conseguir terminar hoje, porque eu sempre faço questão de ser curtinho aqui, eu termino amanhã. Então vamos lá. Primeiro passo, passo número 1, eu quero falar em 6 passos, como é que nós podemos encontrar essa cura. O passo número 1 é você entender que é importante. Porque tudo aquilo que nós não damos importância não avança, não cresce e não se desenrola. Então, a primeira coisa é você entender, né, que se acontece, se as minhas emoções estão feridas, se
está me atrapalhando, se já está até me trazendo problemas físicos, porque eu não resolvi na emoção, já está no corpo físico, se isso tudo está acontecendo dentro de mim, se existe uma vida leve, né? Como nós falamos ontem, a vida tem que ser leve. A vida de quem é filho de Deus tem que ter uma vida leve, porque Jesus veio para isso. Então, se minha vida não está leve, eu preciso entender que isso é importante. Quando eu entendo que isso é importante para mim, eu decido. O que significa essa decisão? Gastar recursos para resolver essa questão. O que são recursos? Pode ser tudo e pode ser uma ou outra coisa. Por exemplo, o tempo é um recurso. E tem pessoas que falam que não tem tempo de fazer uma limpeza, um processo terapêutico. Mas por que não tem tempo? É porque não é importante ainda. Porque quando a gente decide que é importante, se eu não tenho tempo durante o dia, eu vou ter que acordar mais cedo para fazer isso. Mas se é importante, eu faço. Tudo que é importante, eu dou um jeito. Então, a minha filha mora fora do país. Se ela falar comigo que vai chegar às 4 horas da manhã, eu vou acordar mais cedo para ir buscá-la, porque isso é importante para mim. Então, tudo que é importante, a gente acha tempo. Então, eu tenho que entender que é importante para decidir gastar os recursos. Um recurso é o tempo e, às vezes, eu preciso também colocar dinheiro nisso. Então, às vezes, é preciso buscar uma ajuda profissional. E isso não é vergonha, muito pelo contrário, isso é sinal de inteligência. Então, esse processo que eu passei em 2021, eu tive ajuda e eu paguei, não foi barato. Eu paguei, eu decidi pagar. Mas eu não sei nem mensurar o tanto que foi importante em todas as áreas da minha vida. É outra vida depois desse processo terapêutico. Quem cura é o Senhor, mas às vezes nós não conseguimos acessar isso diretamente por algum bloqueio nosso mesmo. Mas então eu busco ajuda, então às vezes o recurso ele é financeiro. Às vezes são outros recursos, às vezes é um esforço a mais que eu preciso ter para alcançar isso. Mas quando eu decidi que isso é importante para a minha vida, então eu faço. Então, primeiro é isso, é entender que é importante e decidir investir o que precisar para alcançar as curas, a cura do coração, a cura da emoção. Eu fico muito triste de ver pessoas que guardam as emoções doídas, doloridas, sua história triste, sua história difícil, guarda por uma vida inteira. E isso não tratado, não resolvido, traz de volta o seu custo. E o custo das emoções, ele é muito alto. Eu comparo como se você tivesse ficado preso na infância, na maioria das vezes é infância, mas pode ser da minha adolescência, enfim. Mas quando eu tenho alguma questão não resolvida, eu fico presa naquela época. Então eu posso ter acontecido alguma coisa na infância, na adolescência, pode ser uma traição na vida adulta, pode ser muita coisa. E quando eu não resolvo essa questão, eu fiquei presa naquele lugar com aquela pessoa. Então, decidir resolver isso é decidir abrir a porta da cadeia. Eu fiquei presa e eu não quero mais ficar presa. Então, a primeira dica é essa, são 6 dicas, vamos lá. A segunda é o seguinte, não queira ser só espiritual. As pessoas que seguem Jesus, os cristãos, as pessoas que valorizam o lado espiritual, às vezes cometem um erro de achar que é só o espiritual que existe. Aí você fala, André, mas o espiritual não é o mais importante? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não somos seres somente espirituais. Nós não somos anjos, sabia? Às vezes tem umas pessoas que até parecem anjo, mas não é anjo não. Nós somos seres humanos, nós somos seres espirituais numa experiência humana. Então, enquanto nós, seres espirituais, estamos na Terra, nós não somos só seres espirituais, senão nós seríamos anjos. Então, nós temos um corpo físico, nós temos um corpo emocional, ou um corpo almático, e nós temos um corpo espiritual. A nossa responsabilidade é cuidar dos 3 corpos. Só que quando a gente vai para o espiritual, realmente é gostoso, né? Quando a gente descobre esse mundo espiritual, nós corremos o risco de achar que nós somos só espirituais. E é risco por quê? Porque nós descuidamos do corpo físico e nós descuidamos do corpo emocional. Um dia um cliente meu, né, precisando emagrecer demais, um menino novo, precisando emagrecer demais da conta, tipo assim, ele tinha uns 22 anos talvez, e ele estava mais de 100 quilos, e aí ele estava naquele processo dolorido, claro, que é um processo dolorido, né, e aí ele falou comigo assim, ó, Andréia, ele chegou do encontro da igreja, estava muito empolgado, né, falou assim, Andréia, eu não vou emagrecer mais não, porque Jesus está voltando e eu vou ser arrebatado. Eu falei, eu acredito nisso também, eu sei que seremos, né, essa é a nossa esperança, em nossa fé, em nossa crença,
Mas até lá eu preciso cuidar do meu corpo físico e eu também preciso cuidar do meu corpo emocional. Então nós somos o total. Então cuidado para não ser só espiritual. Cuidado para não achar que você resolve todas as coisas no espiritual. Isso não é verdade. Se fosse assim, nós seríamos anjos, tá bom? Então a segunda dica é essa. Não espiritualiza tudo, não. Porque tem coisas que é do corpo espiritual, mas tem coisa que é do corpo emocional, ou almático, ou do corpo físico. Terceira dica que eu quero dar, muito importante. Quando você descobrir que você tem as suas dores, pode ser qualquer dor, tipo, me sinto rejeitada pelo meu pai, me sinto abandonada pela minha mãe, ou eu me sinto, ainda lembro da traição daquele ex que eu tive, que me machucou muito, qualquer dor que seja. Eu tenho ódio do estuprador, e às vezes é um tio, é um primo, qualquer dor que a gente tenha, não é sábio, essa é a minha opinião, tá? Não é sábio, na minha opinião, buscar essa pessoa para conversar com ela. Por que que eu acho que não é sábio? Primeiro, você está no momento de abrir os seus olhos, abrir o seu coração, você está num momento de evolução espiritual, emocional e tudo, e talvez essa pessoa não esteja. Se você leva, por exemplo, dores da sua vida, da sua alma, dores em relação à sua mãe, por exemplo, a sua mãe com certeza fez o melhor. Bom dia, todo mundo tá chegando aí, sejam bem-vindos, muito bom ver vocês aqui. Então a sua mãe, ela fez o melhor para você, com raras exceções, a mãe sempre faz o melhor, o pai também. Então você recebeu o que sua mãe poderia ter te entregue, o seu pai poderia te entregue. Mas mesmo assim você se sentiu abandonado, rejeitado, traído e tudo mais. Mas aí você pega essa informação e leva para sua mãe ou para o seu pai, vamos supor que ele já deve ser idoso, né? Se nós somos adultos, nossos pais já são assim mais velhos, idosos. E ela que tá achando que fez o melhor para você, porque ela fez mesmo o melhor que era possível para ela fazer. Aí você leva essa dor na sua alma para essa mãe. Aí você está pegando todo o lixo emocional que está com você, que você está querendo resolver essa questão sua. Você pega esse lixo emocional e joga na mão de outra pessoa. Porque não é o que a pessoa fez, é como você se sentiu. Então o lixo é seu. Assim como o lixo é meu. E eu pego esse lixo e jogo nas mãos ou no colo de uma pessoa que talvez ela não esteja pronta ou preparada, não está no momento para receber isso. E aí você fala, tô aliviada. Tô aliviado porque eu joguei tudo o que eu estava sentindo nas mãos das pessoas. Talvez você queira fazer isso ainda porque você está com tanta mágoa, tanto rancor, com tanta dor, que você quer jogar seu lixo na mão de outra pessoa. Então não faça isso, porque não vai te aliviar em nada e ainda traz outra pessoa para essa questão, essa dor e tudo. Então não faça isso. As dicas que eu vou dar aqui hoje e amanhã, você consegue resolver as suas questões sem precisar envolver uma terceira pessoa. Você resolve entre você e você e você e Deus e você e sua história. Pronto, e você resolve suas questões. E cada um vai resolver suas questões no momento que se sentir chamado ou pronto, né? Então essa é a terceira dica, não fale com as pessoas envolvidas na sua dor, né, preferencialmente. Mas isso aí é uma decisão que você vai ter que tomar. Para você trabalhar uma questão específica, você tem que começar. Às vezes você tem tantas questões para resolver, faça uma lista. Não acha que tá ruim você ter muitas questões, não. Fique em paz, faça uma lista se você tem muitas questões para resolver. Eu não sinto bem com minha mãe, minha irmã eu acho que sempre me mentiu, sempre me enganou, sempre me roubou, meu irmão, ele nunca me amou, aquele primeiro namorado me traiu, aquela vizinha, se você tiver muitas questões para resolver, faça uma lista e fique em paz. E vai trabalhando questão por questão, não resolva, eu perdoo todo mundo, isso não funciona não, tá? No espiritual, lógico que funciona, eu libero todo mundo, no espiritual funciona, mas no emocional isso não funciona. Porque a dor que você sentiu com a sua vizinha que te fez alguma coisa errada, não é a mesma dor que você sentiu com o namorado ou com o marido que te traiu. Então são dores separadas e você precisa trabalhar uma por uma. André, tem muita coisa, eu queria avançar rápido. Faça todo dia um pouquinho. Não tem como você resolver todas as coisas. Então faça uma lista e comece a trabalhar diante de Deus. Eu faço isso, sabe? Quando eu tô com um monte de coisa me perturbando na cabeça, eu tenho até comigo aqui meu diário, né? Eu tenho minha conversa com Deus, tá tudo registrado, eu tenho vários cadernos aqui, quem me segue sabe. Aí eu faço uma lista, eu abro no dia que eu vou escrever,
eu faço uma lista, que nessa é a minha última lista, ó. Eu faço uma lista e falo, Senhor, tá tudo na minha cabeça, tá pipocando igual coisas vivas dentro da minha cabeça. Eu faço uma lista e eu trabalho coisa por coisa. Então, faça uma lista das pessoas que você precisa trabalhar no emocional e escolha um fato específico para trabalhar. Então, escolha primeiro esse fato. Essa é a quarta coisa, né? A quinta coisa, traga para razão. Traga para razão. Porque quando a gente registra na emoção, gente, você não tem noção. A gente registra com cores fortíssimas quando nós estamos com emoção aflorada. Então eu passei por ali, a vizinha me distratou e subiu aquela raiva, aquela situação toda. Se eu for, aí eu registro isso. Se eu fosse colocar cores nisso, eu colocaria verde escuro, vermelho, fogo, sangue, azul, cheguei, verde, fosforescente. Então nós colocamos o registro que está no nosso coração, não é a verdade, tá? O registro que nós fizemos não é a verdade. O registro que nós fazemos é da emoção. E quanto mais difícil foi a situação, mais cores fortes nós colocamos. Então, o que está registrado dentro de mim não é a verdade. Eu sei que isso pode te chocar, mas isso não é a verdade. Se você hoje, friamente, voltasse na mesma situação, você poderia até sofrer. Mas você vai ver que você sofreu muito mais no momento que você fez o seu registro. E no final, amanhã eu vou ter que detalhar mais isso, que nós estamos chegando no final, eu não gosto de demorar mais, porque todo dia a gente dá um pouquinho, né? Então, aí é a próxima etapa, depois que escolher, é trazer para a razão, e depois de trazer para a razão é levar diante de Deus. Amanhã eu vou detalhar mais. Depois que você escolher o fato, como resolver isso junto com o Espírito Santo. Então, tarefa para você, hoje tem tarefinha. Tarefa para você, faça a sua lista. André, não tenho lista, escolhe um fato. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã nós terminamos esse assunto, se Deus quiser. Deus te abençoe, um bom dia.